O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A profissão da fé. Segunda seção, os símbolos da fé. Capítulo 1, creio em Deus Pai. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 6. O homem. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. O homem. Parágrafo 355. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele o criou, homem e mulher. O homem ocupa um lugar único na criação. É a imagem de Deus, na sua própria natureza. Une o mundo espiritual e o mundo material. Foi criado homem e mulher. Deus estabeleceu na sua amizade. Número 1. A imagem de Deus. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. É a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a partilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Com este fim foi criado, e tal é a razão fundamental da sua dignidade. Qual foi a razão de terdes elevado o homem a tão alta dignidade? Foi certamente o incomparável amor com que vos contemplastes a vós mesmo na vossa criatura e vos enamorastes dela, porque foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de apreciar o vosso bem eterno. Porque é a imagem de Deus, o indivíduo humano possui a dignidade de pessoa. Ele não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado, pela graça, a uma aliança com o seu Criador, a dar-lhe uma resposta de fé e amor que mais ninguém pode dar em seu lugar. Deus tudo criou para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e para lhe oferecer toda a criação. Qual é, pois, o ser que vai chegar à existência rodeado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura vivente, mais precioso aos olhos de Deus que toda a criação. É o homem para quem existem o céu e a terra e o mar, e a totalidade da criação, e cuja salvação Deus deu tanta importância que por ele nem ao seu próprio Filho poupou, porque Deus não desiste de tudo realizar para fazer subir o homem até si e fazê-lo sentar à sua direita. Na realidade, só no mistério do Verbo encarnado é que verdadeiramente se esclarece o mistério do homem. São Paulo ensina-nos que dois homens estão na origem do gênero humano: Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado
como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão gravou a sua imagem no primeiro, quando o modelou. Por isso, veio a assumir a sua função e o seu nome, para que não se perdesse aquele que fizera à sua imagem. Primeiro e último Adão. O primeiro teve princípio, o último não terá fim. Por isso é que o último é verdadeiramente o primeiro. Como ele mesmo diz, eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Graças à comunidade de origem, o gênero humano forma uma unidade. Deus fez a partir de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a face da terra. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade da sua origem, Deus, na unidade da sua natureza, em todos igualmente integrada de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade do seu fim imediato e da sua missão no mundo, na unidade da sua habitação, a terra, de cujos bens todos os homens, por direito natural, podem servir-se para sustentar e desenvolver a vida na unidade do seu fim sobrenatural. Deus, para o qual todos devem tender na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade da redenção, para todos levada a cabo por Cristo. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas e dos povos, assegura-nos que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Unidade de corpo e alma. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. A narrativa bíblica exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando afirma que Deus formou o homem com o pó da terra, insuflou-lhe pelas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se num ser vivo. O homem, no seu ser total, foi, portanto, querido por Deus. Muitas vezes, a palavra alma designa nas Sagradas Escrituras a vida humana, ou a pessoa humana no seu todo, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e de maior valor na sua pessoa, aquilo que particularmente faz dele imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. O corpo do homem participa na dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente por ser animado pela alma espiritual. E a pessoa humana, na sua totalidade, é que é destinada a tornar-se no corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo. Corpo e alma, mas realmente uno. O homem, na sua condição corporal, reúne em si mesmo os elementos do mundo material que assim nele encontram a sua consumação e nele podem louvar livremente o seu Criador. Por isso,
não é lícito ao homem menosprezar a vida do corpo. Pelo contrário, deve estimar e respeitar o seu corpo, que foi criado por Deus e que há de o ressuscitar no último dia. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Quer dizer, é graças à alma espiritual que o corpo, constituído de matéria, é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. A Igreja ensina que cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato e não produzida pelos pais, e que é imortal, isto é, não morre quando, na morte, se separa do corpo, e que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Encontra-se, às vezes, uma distinção entre alma e espírito. São Paulo, por exemplo, ora para que todo o nosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado sem mancha até a vinda do Senhor. A Igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem é ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural e que a alma é capaz de ser gratuitamente sobrelevada até a comunhão com Deus. A tradição espiritual da Igreja insiste também no coração, no sentido bíblico de fundo do ser, nas entranhas, em que a pessoa se decide ou não por Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.